Olá, bem-vindos de volta. Vamos então continuar o nosso curso de algoritmo e agora a gente vai ver sobre a aula 4. A aula 4 ela fala sobre decisões, estruturas de decisões. O que são estruturas de decisões em algoritmos no meio da programação? As estruturas de decisões servem para você conseguir controlar alguns processos e direcionar o fluxo do seu programa para um lado ou para o outro, dependendo do valor retornado pelo cálculo que você vai fazer, ou então uma condição que você exige. Por exemplo, se o aluno for menor que 18 anos, precisa de um pai para fazer a inscrição dele. Ele não pode fazer sozinho. Então, esse tipo de decisão, você usa essa estrutura, né? Que são as estruturas de decisão. E nas linguagens, a gente chama como if e else. Então, o comando if e else serve para a gente tomar uma decisão e direcionar o fluxo do nosso programa para um lado ou para o outro. Ok? Então, vejamos o que é o resumo dessa aula. Então, fala aqui que decisão são representadas nos algoritmos como desvio de fluxo. Imagine que precisamos determinar se uma pessoa pode tirar o título de eleitor. Ora, é preciso ter idade maior ou igual a 16 anos para isso. Isso constitui uma regra que desvia o fluxo. Se o usuário informar um número abaixo do 16, exibe uma mensagem informando que a idade mínima para tirar o título de eleitor direciona o usuário para um fluxo para encerrar aquilo ali. Ele não vai poder tirar, né? Ele não tem a idade completa aí para poder tirar. Só ele tem que esperar e ficar com 16, correto? Então, vamos para o código aqui para a gente ver como ficaria isso num programa. Então, vamos considerar o seguinte algoritmo, onde a gente tem aqui o início e a declaração de variáveis. Então, eu tenho aqui uma variável nome, uma variável mensagem, e elas são do tipo string. Beleza. Aqui eu também tenho uma variável chamada hora, que ela é do tipo inteiro. E aqui eu digo que hora está recebendo o valor desse comando aqui, que é um comando relativo para pegar a hora do sistema. Vamos abstrair isso daí. Então, ele pegou aqui a hora do sistema e armazenou aqui na variável hora, certo? Que é essa aqui. Aí, o programa vai fazer o processamento aqui, ó. Se o valor que tem em hora, que é a hora do sistema que ele pegou, for maior ou igual a 0, e o valor que tem lá em hora for menor que 12, a mensagem vai receber o valor de bom dia. E depois será mostrada uma mensagem de bom dia com o nome e a hora. Se quer dizer o quê? É uma espécie de encadeamento de uma condição. Imagina que eu tenho uma condição, mas essa condição só vai conseguir ser satisfeita quando uma outra condição também for satisfeita. Ou seja, ela depende da outra. Então, se eu falo assim, ó, eu vou testar isso, depois eu vou testar isso e isso. Todos os três tem que dar certo o teste. Se algum dos três errar, vai abortar o programa. É para esse tipo de situação que a gente usa esse encadeamento do se não se, entendeu? E aí você pode ir fazendo se não se, e testando as possibilidades que você precisar, até você não precisar mais. Então, mas aqui ele não faz tudo isso, ele só faz algumas vezes. Por exemplo, aqui, ó, ele mostra na linha 21 que se não for o bom dia, né? Se a hora for maior ou igual a 12 e a hora for menor que 18, aí vai ser boa tarde, beleza? Aí vai imprimir a mensagem de boa tarde. Se não for nem isso, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Se 18 é igual... Se hora é igual ou maior a 18 e hora menor ou igual a 24, a mensagem vai receber o quê? Boa noite, porque é a parte da noite, né?
e aí ele vai mostrar a mensagem. Então perceba que ele é um programa simples, ele só vai dizer bom dia, boa tarde, boa noite e o nome da pessoa. E aí ele vai definir se é bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com a hora do sistema que ele pegou ali. E se caso nenhuma dessas condições aqui satisfizer, ainda o programador pode botar aqui que a hora está inválida, né? Não existe uma hora nesse período que a gente tá usando aí, que é o de 0 hora aos 24, né? As estruturas de decisão são extremamente importantes para quem trabalha com programação e você tem que praticar muito, muito, muito. Claro, você tem que descansar, mas você não pode dizer que eu não vou aprender como vai fazer o if else, eu não consigo entrar o switch na minha cabeça. Para cada situação, você vai usar um dos comandos. E à medida que você aprender o comando, ele vai ser assim a maioria das vezes, você não vai mudar mais. Então a estrutura você aprende e não esquece mais, é como andar de bicicleta, entendeu? Então, para hoje, o que a gente tem é o quê? Analisar esse algoritmo e entender como funciona as estruturas de decisão, porque elas são importantes para a gente lá na frente. Que a gente, no nosso programa Java, a gente vai ter alguns momentos que a gente vai precisar fazer um teste. Se isso for igual àquilo, faça isso. Se não, faça isso. Se não, faça isso. Então, você vai colocando, né? Se isso for igual a isso. Se isso for igual a isso. Se isso for... Isso pode ser infinito. Só que assim, não é uma boa prática, entendeu? Mas, quando a gente está começando, a gente usa esse tipo de estrutura. Só que hoje em dia, o encadeamento de if dentro de if fica uma poluição muito grande no código, entendeu? Então, existem outras maneiras mais fáceis de você... Existem outras maneiras mais fáceis de você fazer esse tipo de teste, onde existem muitas condições a serem satisfeitas. Não é o caso do if. O if a gente começa a fazer assim para a gente, no começo, ir testando o comando, mas depois, quando a gente vai pegando a prática com alguma linguagem, a gente vê que tem algumas formas diferentes para fazer isso, né? Não precisa ficar encadeando 1 milhão de if e else dentro deles, porque depois, para dar manutenção no código, fica complicado. Você, às vezes, nem você mesmo que fez, conhece mais, desconhece o tanto de if embaralhado dentro do outro que você se perde, entendeu? Então, no começo, a gente consegue fazer assim, e a gente até acha que é legal fazer e tal, mas presta atenção, porque essa prática ela vai ter que ser mudada durante o seu processo de evolução na sua carreira de programador, entendeu? Existem novas formas de a gente fazer esse tipo de teste, né? Aí cada linguagem tem a sua nova forma. Então, para a aula de hoje, o que tinha era isso. Eu espero ter contribuído mais ainda para o seu crescimento. Eu espero você no próximo vídeo.